sempre bom lembrar o que o Senhor estabeleceu para aqueles que o seguem o seu Filho, Yeshua. E no mandamento está escrito para nós guardarmos o Shabat. E assim nós fazemos, porque é da vontade de Deus. Se obedecemos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, por que não guardemos então também o sétimo dia, como o mandamento do Senhor manda, né? Porque quando a gente fala em adultério, todo mundo aceita. Quando a gente fala em roubo, todo mundo aceita, não é? Não matarás, todo mundo aceita. Mas por que as pessoas não aceitam, não guardará o sétimo dia, que é o dia do Senhor? Amém? Se não fará imagem de esculturas, não adulterará, vale, então guardar o sétimo dia também vale, porque está dentro também dos 10 mandamentos. Nós estamos na Parashá Kitetse, quando saíres, é a 49ª porção semanal do ano de Adão até nós, se não tiver nenhuma falha, de 5.783 do ano comum de 2023. É a 49ª vez que nos reunimos, né? Amém? Essa paraxá vai de Devarim 21:10 a 25:19, que você leu em casa, né? Quase, né? E a Haftará, que é a porção dos profetas, é Isaías 54:1 a 10, que já até comentamos um dia. E a porção do Berit Hadashá, da Nova Aliança, é João 12, de 1 a 50. E a parte da porção que vamos comentar é o exato momento em que Yeshua percebe que é chegada a hora de ser glorificado, que é chegada a hora da sua morte. Veja em João 12, versículo 20, que diz assim: ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Estávamos próximo ao Pêssar, que em português é Páscoa, né? E muitos subiam a Jerusalém para comemorar. E entre os judeus que subiram também os gregos. E o interessante é que Yeshua vai entender que estava na hora da sua morte, quando ele vê estrangeiros à sua procura, na figura dos gregos. E eles queriam conhecê-lo. E a presença de estrangeiro em Jerusalém para adorar está ligado também ao clamor que Salomão fez a Deus quando da dedicação do primeiro templo ao Senhor, lá em 1 Reis 8, 41 a 43, que diz assim, olha o que Salomão pede a Deus: também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, o templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Olha que interessante. A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo seu nome. Deus ouve oração daqueles que temem o nome dele. Então Salomão estava preocupado com os estrangeiros também, e pediu a Deus para que quando o estrangeiro subia a Jerusalém, porque ouviu falar do seu braço forte, das suas maravilhas, e ele creu no coração, e ele foi até Jerusalém e orar em direção ao templo, para o Senhor ouvi-lo lá do lugar da sua habitação. Olha que coisa.
Então, nesse período que nós estamos falando, estava cheio de estrangeiro em Jerusalém. E o interessante é que estes gregos vão até Filipe. Veja lá em João 11, 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, ou Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram assim: Senhor, queremos ver ou queremos conhecer a Yeshua. A fama de Yeshua já tinha extrapolado as fronteiras de Israel. Você nota bem que Yeshua nunca saiu de Israel, mas a fama dele saiu, inclusive está até hoje aqui, né? Numa terra e numa nação que nem existia, não é? Se você prestar atenção no Filipe, Deus usa sempre este apóstolo para ter contato com o estrangeiro que sobe a Jerusalém, em Israel, para adorá-lo. Aqui, nesse momento, com Yeshua, são os gregos. E depois da ressurreição de Yeshua, Deus usa Filipe para um etíope, que saiu de longe também e subiu a Jerusalém para adorar. Está vendo? Deus está sempre usando Filipe para esses estrangeiros que vão até Jerusalém, porque resposta de oração e clamor de Salomão lá atrás, porque Deus é fiel e ele nunca deixa oração nenhuma sem respostas. Veja lá em Atos 8, 26 a 29. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe. Por que Filipe? Não sei, mas você vai perceber que sempre quando tem estrangeiro que sobe a Jerusalém por amor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus usa Filipe. Amém? No exterior, para os estrangeiros, Deus usou mais a Paulo. Amém? Mas estrangeiro que morava dentro de Israel, como aquele romano que Deus enviou Pedro, foi geralmente Pedro. Mas esses estrangeiros que vinham em viagem, Deus usa Filipe, não é? Veja lá em Atos 8, 26, 29. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a qual está o deserto. E levantou-se e foi. Você nota que Filipe não questiona. É normal o Espírito de Deus falar com aqueles homens. Ele não ficou espantado, ele não ficou assustado, ele não disse: eu estou ouvindo vozes. Ele simplesmente levantou e foi. E eis que um etíope, os etíopes são povos negros, não é? E tem contato com Israel desde Salomão, porque a rainha etíope de Sabá saiu da sua terra porque ouviu falar da sabedoria que Deus deu a Salomão, não é? Ou seja, ela creu no Deus de Israel. Então Deus tem sempre um amor aos etíopes. E tinha um etíope ali, e um anjo falou com Filipe para Filipe ir encontrar com ele. Qual a razão? Nós vamos saber. E eis que etíope eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para... O que Salomão falou? Todo aquele estrangeiro que vier a Jerusalém adorar, ouve a oração dele. Então, lá atrás Salomão clamou, aqui na frente Deus está, mas não é só essa vez que ele respondeu, ele vem respondendo essa oração até hoje. Amém? Então, como esse etíope subiu para adorar a Deus, e ele estava orando ali, Deus ouviu a sua oração, falou com o anjo falou com Filipe, e Filipe foi lá atender ele. Deus é tremendo. Ele pode estar fazendo a mesma coisa conosco hoje. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
Mas ele não sabia de quem Isaías estava falando. Você vai conhecer a história se ler em casa. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Pode não dar muita importância a isso, mas esse homem nada mais é do que o homem que cuidava de toda a riqueza da rainha do povo etíope. O cara era o segundo no reino. E chegar qualquer um perto dele era perigoso, porque ele não estava só. Eles andavam com uma comitiva, mas como foi o Senhor quem enviou, e o Espírito que mandou, então Filipe entrou no carro daquele nobre. E se você ler aí, você vai ver que bonito. Não é o assunto que eu quero falar, mas isso é muito bonito, né? Então, continuando, Filipe vai a André, porque os gregos chegaram a Filipe, Filipe foi falar com André, não é? E os dois foram falar com Yeshua. Veja em João 12, 22. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Yeshua. E o interessante desse negócio é que quando Yeshua ouve aos dois discípulos, ele vai dar uma resposta que aparentemente não tem nada a ver com o que eles foram dizer a ele. Parece que a coisa é meio desconecta, né? Porque eles vieram falar para Yeshua que, na realidade, tinham gregos que já queriam o conhecê-lo. Aí, Yeshua vai dizer o seguinte em João 12, 23. Respondeu-lhe Yeshua: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Será que Filipe e André entenderam isso? Hein? Eu venho falar: Senhor, tem uns gregos aí querendo te conhecer. Ele olha para você e diz assim: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Parece uma coisa muito desconecta, mas Yeshua dá esta resposta porque, primeiro, ele veio para atrair as ovelhas de Israel. Lembra aquela mulher que saiu atrás dele? Minha filha está endemoniada, etc. Ah, eu não vim, eu vim somente para as ovelhas de Israel, não sei o quê. Ah, não posso deitar o alimento dos filhos aos cachorrinhos, né? Ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ó, mulher, quão grande é a tua fé, etc, etc. Seja feito segundo a sua vontade. Na mesma hora o demônio saiu da filha dela. Ele primeiro veio para as ovelhas de Israel. Quando ele chama os discípulos, ele chega e diz assim para eles: ó, não parei com os gentios, nem os cumprimentei, mas ide à casa das ovelhas perdidas de Israel. Que eu vim para os judeus, não é verdade? Ele diz isso, tá? Mas ele diz outras coisas também. Então, Yeshua dá essa resposta porque, primeiro, ele vem para as ovelhas perdidas de Israel. E ele vai completar a sua obra quando ele atrai as ovelhas de outros apriscos, que são os goíns, que nós chamamos, ou seja, os estrangeiros, como ele mesmo disse em João 10, 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não de Israel. Olha aí, ó. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A ideia de Yeshua não é gerar judeus e gentios, mas é de judeus e gentios gerar um só povo para a glória de Deus. Tremendo, né, meu irmão? Se já tem judeu e gentios, então Yeshua sabe que esse é um sinal de Deus que chegou a hora dele partir. Que chegou a hora dele completar a obra, porque agora ele alcançou não só os judeus, mas os gentios também. A fama dele extrapolou as fronteiras de Israel e alcançou ovelhas em outro aprisco.
Isso é um sinal. Ele sabe, então, que chegou a hora dele. Porque aquilo que ele tinha a fazer, completou. Alcançou ovelhas em Israel e agora alcança ovelhas em outro aprisco. Isso é muito interessante. Se já tem judeus e gentios, então Yeshua pode completar a sua obra. Ele pode pegar o pecado de toda a humanidade e carregar sobre si na sua morte. Porque agora não é só mais judeus, mas é judeus e gentios. E mais, a gente escuta muitas pessoas dizer assim, os judeus mataram Yeshua, Jesus. Se só os judeus mataram Jesus, só judeu tem salvação. Porque quando Deus manda você matar, levar o cordeiro ao sacerdote, é você que tem que levar o cordeiro e é você que tem que botar a mão sobre a cabeça do cordeiro para transferir o seu pecado para o cordeiro que será imolado. Se eu não posso chegar para alguém e dizer assim, poxa, vai para mim e leva um cordeiro para ser sacrificado por mim, não tem valor nenhum. Eu tenho que levar. Então, tanto judeu como gentios têm que levar o cordeiro para o sacrifício, para que as nossas mãos estejam sobre a cabeça dele e ele receba os nossos pecados. Porque ele foi morto por causa dos nossos pecados. Muita gente fica discutindo isso, mas o que matou Yeshua foi os nossos pecados, de judeus e de gentios. Amém? Está em Isaías, né? Ele foi cortado por causa das nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha aí, né? Então, por isso, ele complementa em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha que coisa. E é exatamente por esta razão que o apóstolo Shaul fala, ou Paulo, fala em 1 Coríntios 15, 35, assim, insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Para que Yeshua produzisse a nós, era necessário primeiro ele morrer. Por isso que ele disse, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, não gera fruto. Que maravilha isso. Você tem um pequeno grão de trigo. Faz essa experiência. Se você colocar aquele grãozinho de trigo em cima de uma mesa e você voltar daqui um ano, o que você vai encontrar? Ainda vai encontrar um grão de trigo em cima da mesa, se ninguém mexer, é claro. Volte você daqui a 10 anos, o que você vai encontrar? Um grão de trigo em cima da mesa, da mesma maneira. Mas se você colocar aquele grão de trigo na terra, o que ele acontece? E jogar água? Não, primeiro ele morre. Depois ele germina. Amém, meu irmão? Mas da morte daquele grão de trigo vem uma nova vida, uma nova forma, um novo corpo. Vem um talo, né, da planta, e vem um novo pé de trigo com mais grãos de trigo. De um, você jogou na terra, plantando, ele morre, ele brota um novo corpo, gera uma espiga e gera muitos milhos. Não é verdade? Se você pegar todos esses milhos aqui e plantar, você vai ter muitos. Um milharal. Imagina em 10 anos. Você cobre a terra de milho. Né? Pois é. O potencial de uma semente de trigo é tremenda, meu irmão. Eu uma vez li em um lugar, que eu não me lembro onde, que se você pegar um grão de milho e plantá-lo, então tirar daquele grão de milho todas as sementes que saíram dos grãos que cresceram daquele grão primeiro e plantá-los,
acho que daqui a 10 anos você terá semente de milho suficiente para plantar milho em cada pedaço da terra, na face dessa terra. É bem possível. Você vai pegar aquele grão, plantou, cresceu, plantou todos, cresce, planta todos, daqui a pouco você cobre a terra com milho. Não é? Apenas a cada ano plantando tudo que veio do primeiro, você vai cobrir quase toda a terra. Porém, primeiro tem que morrer, só depois gera fruto. É por isso que Deus criou o fruto com semente em si mesmo. Lembra de Gênesis? Façam os frutos com semente em si mesmo. Então, Yeshua prossegue dizendo uma coisa que pouco é falado hoje em dia. Veja em João 12, 25. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e que neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Isso é tremendo. Yeshua está dizendo que quem ama a sua vida atual, carnal, mais do que a ele, não é? Vai perder a sua vida. Mas quem perde a sua vida atual, guardá-la-á para a vida eterna. Difícil, né, ouvir isso, né? Porque a gente está dentro dessa engrenagem, busca de conquista, não é? E às vezes a gente tem dificuldade de largar essa engrenagem que nós vivemos. Mas no Evangelho, o Senhor nos manda fazer isso. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ó, Rafael, então eu vou suicidar. Aí você perde a salvação. Mas você não pode amar mais a sua vida. Se você amar essa vida carnal, você vai perder a vida eterna. Tem gente que fica até espantado, porque isso não é ensinado nas igrejas, mas isso está escrito. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Poderíamos traduzir isso, essa fala de Yeshua assim: aquele que ama a sua vida carnal, sua vida atual, mais que a Deus e ao seu Filho Yeshua, a perderá eternamente. A verdade confronta. Nós estamos falando isso, não é verdade? Imagina que você é famoso, ganha muito dinheiro, isso aqui desce arranhando, né? Você não gosta nem de ouvir esse negócio. Ainda mais se você está com fama, muito dinheiro, aí é que você não gosta muito de ouvir isso mesmo. É por isso que Yeshua fala em Mateus 10, 37 a 39, quem ama, isso então é um soco na boca do estômago. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí? Hein? E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é duro de ouvir, não é? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim. E Yeshua está falando, se você ama teu pai e tua mãe mais do que a mim, você vai perder. Você não é digno dele. Se você, olha o nível que ele chega, ama filho ou filha, pai e mãe, filho ou filha. Eu acho que são os relacionamentos mais íntimos de um ser humano. Rafael, mas então eu vou abandonar meu filho? Não, ele não está falando isso. Você só não pode amá-lo mais do que a Yeshua. Mas nós não estamos acostumados a ouvir isso. A gente tem dificuldade de entender isso. Porque nós somos educados a dedicar a nossa vida às pessoas do nosso sangue. Mas o Evangelho, ele vai além disso. Que Yeshua fala assim, amará os seus inimigos.
bendirá os que te maldizem e orará pelos que te perseguem. A palavra diz assim: amará a Deus sobre todas as... Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima do seu pai e de sua mãe, amar a Deus acima dos seus filhos, amar a Deus acima do seu marido, amar a Deus acima da sua mulher. Mas isso representa desprezá-los? Não. Mas você não pode amá-los mais do que a Deus e a seu filho. E isso é complicado para nós, não é? Isso parece até difícil para nós. Mas aí o Senhor diz: amará o próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? Qualquer pessoa. E a relação é o seguinte: amará o próximo como a ti mesmo. Então eu não posso amar meus filhos, os meus parentes de sangue, mais do que o outro, mais do que meu vizinho. Tem uma máxima da lei de Deus que diz assim, ó: faça ao próximo aquilo que tu queres que faça para você. Você gosta de ser desprezado? Então não despreze. Você gosta de ser amado? Então ame. Você gosta de passar fome? Não, né? Então quem está passando fome, o que você tem que fazer? Alimentá-lo, se você pode. Isso são leis de Deus, princípios de Deus, e não tem como mudá-los. Nós temos que estar dispostos a perder nossas vidas atuais por amor a Deus e ao seu Filho Yeshua. E mais, por amor à sua boa nova, que veio por meio do Filho de Deus. Veja em Marcos 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Apóstolo Paulo perdeu a vida por amor a Yeshua, a boa nova. Ele vai ter vida eterna? Com certeza. Estevão, Miriam, Pedro, João, todos perderam a vida carnal por amor ao Evangelho. Era mais importante a verdade, é mais importante a salvação do que qualquer outra coisa. É isso que ele quer dizer. Quando Elias foi chamar Eliseu, Eliseu falou assim: espere, que eu vou enterrar meu pai, não foi isso? Ele falou: que tenho eu contigo? Deixa eu beijar meus pais. E isso é fácil de compreender, sabe por quê, meu irmão? Porque, por exemplo, se nós aceitamos Yeshua, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Quem não aceitou sabe? Se você tiver que escolher entre um parente seu e a salvação, quem você escolhe? É isso que ele quer dizer. Eu vou entender? Se você tiver que escolher a salvação e seus filhos, quem que você escolhe? Deu para entender? Eu sei que isso choca, não choca? Pois é, mas é isso que está escrito. Ah, mas eu vou deixar de amar meu filho? Não, você tem que amar seu filho, cuidar do seu filho, senão Deus vai te cobrar. Mas se você tiver que escolher entre eles e a salvação, você tem que escolher a Deus. Porque Deus, por meio de você, também pode salvar seus filhos, seu pai, sua mãe. Agora, se você for com eles, eles não podem salvar ninguém. Amém? É assim. Pois é, não pode ficar sem Yeshua. E Yeshua ainda complementa lá em Marcos 8,38, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Será que tem gente aí com vergonha de Jesus, de Yeshua? E das minhas palavras do Evangelho, da Torá, do Taná, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai
com seus santos anjos. E Yeshua prossegue fazendo uma promessa a nós que cremos, lá em João 12, 26. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, nós estamos numa geração adúltera e pecadora, aí ó, se envergonhar de mim. Igual uma pessoa disse para mim assim, existe crente que é agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. É porque ele tem vergonha. 007, né? É porque ele tem vergonha. Ó. E das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Quando ele vier, a pessoa que tiver vergonha dele, a pessoa que não amá-lo acima de tudo, será envergonhado. É assim que está escrito. E Yeshua prosseguiu fazendo essa promessa, que quem estiver com ele, de fato, estará aonde ele estiver. Essa é uma promessa que ele faz. E o Pai também nos honrará. Se alguém me quiser servir, siga-me. Ó, é servir. Yeshua não morreu para você ser rico. Yeshua não morreu para você ser famoso. Yeshua não morreu para você ser considerado o melhor da terra. Yeshua não morreu para nada disso. Yeshua morreu para salvar a sua vida, porque o juízo de Deus está sobre a terra e ele vai ser. E a forma de escapar do juízo é por meio do Salvador, Jesus e Yeshua. Então, se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Isso é uma promessa que ele fez. E essa promessa, de onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e Yeshua repete, acrescentando uma coisa que é o seu retorno, lá em João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ó, ele está dizendo que vai retornar. Ah, Rafael, mas a gente escuta isso há muito tempo. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o clamor do meu coração. Geralmente a carne do homem não quer esperar. Mas Deus não mente e o Filho de Deus também não mente, porque Yeshua falou assim, de mim mesmo nada posso fazer. Tudo que vos falei, ouvi de meu Pai. Então, se ele disse que vai voltar, porque o Pai disse para ele que ele vai voltar. Então, ele não mentiu. Ele vai voltar. Quando? Está a resposta lá em Atos, que os discípulos perguntaram para ele. Quando tu vai voltar? É agora que tu vai retornar o reino a Israel? Ele falou, a vós não pertence saber as datas que meu Pai que está no céu estabeleceu pela sua própria autoridade. Que dia é? Não foi revelado. Se fosse revelado, você ia desconsiderar viver uma vida santa porque está muito longe. É verdade ou não é? Mas se você não sabe... Yeshua falou uma parábola assim, né? O mordomo fiel, que o seu senhor saiu e aquele que ele encontrar em fidelidade vai ter bênçãos dele, senão vão ser condenados. Amém? Yeshua falou sobre isso. E ele ora clamando ao Pai sobre essa promessa. Não sei se você já percebeu. Essa promessa de estarmos onde ele estiver, ele pede ao Pai. E ele revela
como um desejo do coração dele. Yeshua nunca disse desejo nenhum dele. Ele disse, eu não vim fazer a minha, mas a vontade é do Pai que está no céu. Mas essa promessa, ele revela como um desejo do seu coração, lá na oração que ele faz ao Pai, não é? Lá em João 17, 24, ele diz assim, Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado. Ó, Deus nos deu a Yeshua. E ele está dizendo, eu desejo. É o único desejo que Yeshua revela. É por amor a nós, né? Estejam comigo também aqueles que me têm dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Quando Yeshua desce na terra, ele desce destituído de glória. E aqueles que o seguiram não viram a glória dele. Nem nós temos visto a glória dele. Mas já existe a promessa de que nós veremos a glória dele, porque onde ele estiver, estaremos nós também. Para que possamos contemplar a glória que ele tinha antes de vir na terra, antes do mundo existir. Olha que coisa! Olha que interessante, pois ele veio à terra nascido de mulher, destituído de sua glória. Inclusive, ele clama ao Pai para receber essa glória de novo. Olha só, lá em João 17, 4, 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, Yeshua tem consciência plena de todas as coisas. Ele está pedindo ao Pai a glória dele, junto ao Pai que ele tinha, não é? Mas ele acrescenta que ele quer que eu e você estejamos junto dele, para que também vejamos essa glória e venhamos a participar dessa glória. E você sabe quando essa oração, esse desejo de Yeshua se cumprirá na terra? Hein? Porque Deus cumpre a oração de um justo, e Yeshua é justo. Então Deus vai cumprir essa oração, meu irmão. Sabe quanto? No arrebatamento. Veja em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, já morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yeshua dormem. Ó, a certeza da ressurreição. Deus os tornará a trazer com ele. Ó. Também aos que em Yeshua, Deus trará com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, primeiro vai ressuscitar quem já morreu. Primeiro, nós não vamos antes, eles vão ser ressuscitados primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido, sabe o que é? Algazarra, muito barulho. Todo mundo vai ouvir e ver. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com chofar de Deus, está aí trombeta, mas o original é chofar. E os que morreram em Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí, não é isso que ele falou? Então, quando vai acontecer isso? No arrebatamento. E quando nós formos transformados e subirmos, nós veremos a glória que o Pai
lhe deu antes da fundação do mundo. Ou seja, no arrebatamento, Deus cumpre o desejo de Yeshua expresso na sua oração. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Isso é uma oração, isso é um clamor que ele fez ao Pai. E o Pai vai responder, porque o justo, a oração de um justo, vale muito em seu efeito. Então Deus jamais deixará de responder um clamor de Yeshua. E se Yeshua pediu para que nós, aqueles que estão nele, possam ver a sua glória, certamente nós juntos veremos a glória de Yeshua. Então hoje eu quero terminar com que o cego de nascença que Yeshua curou disse em João 9,3. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. E Yeshua é um caso desse. É o Filho do Deus que só fez a vontade do Pai na terra. E o único desejo que ele expressou, vontade própria que ele expressou, é que eu e você estejamos com ele aonde ele for e possamos contemplar a glória que Deus deu a ele antes da fundação do mundo, porque Deus o amou antes da fundação do mundo. Você crê? Shabbat Shalom.